Stewartes dá um tapa em uma criança na primeira classe e entra em pânico ao descobrir que ele é o filho de 4 anos do CEO. O som do tapa ecoou pela cabine da primeira classe como um tiro. O tempo pareceu parar quando todos se viraram e as conversas foram interrompidas no meio das frases. A comissária de bordo Vivian Matthew ficou paralisada, com as mãos ainda levantadas, horrorizada ao perceber o que tinha feito. O choro da criança rompeu o silêncio atordoado, suas bochechas rechonchudas tremendo sob as lágrimas. 4 anos, mal alto o suficiente para ver por cima dos assentos de couro, e agora no centro de uma tempestade que mudaria vidas para sempre. O que você fez com meu filho? A voz do homem era perigosamente baixa, cada palavra medida com precisão enquanto ele se levantava do assento. Vivian deu um passo instintivo para trás, seu sorriso profissional evaporando. Senhor, o senhor tem ideia de quem ele é? Quem eu sou? O relógio caro do homem refletiu a luz da cabine quando ele se aproximou do filho, revelando um PC Philippe personalizado que custava mais do que o salário anual de Vivian. Mas não se tratava de riqueza ou status. Na verdade, não. Enquanto a tripulação se agitava e os passageiros começavam a gravar com seus celulares, ninguém ainda compreendia a complexa teia de suposições, preconceitos e coincidências fatídicas que levaram a esse momento. Ou como uma única ação impulsiva revelaria segredos enterrados por décadas, conectando as vidas de estranhos de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. 12 horas antes, uma cena muito diferente se desenrolava no Aeroporto Internacional de São Francisco. Vivian Matthews ajeitou o lenço azul marinho do uniforme no espelho da sala da tripulação, cuidadosamente colocando uma mecha de cabelo prateada de volta no coque impecável. Aos 58 anos, ela se orgulhava de manter os mesmos padrões que havia mantido ao longo de sua carreira de 34 anos na Transcontinental Airlines. As rugas ao redor dos olhos haviam se aprofundado, mas sua postura continuava perfeita, seu sorriso ensaiado e pronto. Última chamada para o embarque da tripulação do voo Transcon 457 para Nova York, anunciou o coordenador da tripulação, olhando ao redor da sala. Ainda falta uma comissária de bordo para essa primeira classe. Deve ser a Natalie de novo, disse Vivian, olhando para o relógio. É a 3ª vez este mês. Héctor Rodrigues, o comissário de bordo, suspirou. A gerência continua dando chances a ela porque o pai dela é membro do conselho. Enquanto isso, alguns de nós chegamos 15 minutos mais cedo há 3 décadas, sem faltar um dia sequer, disse Vivian, levantando sua bagagem de mão. Mas assim é a vida, eu acho. O coordenador se aproximou deles, parecendo atarefado. Natalie ligou dizendo que está doente. Vivian, você foi transferida para a primeira classe hoje. Vivian se animou. Primeira classe significava melhores gorjetas e menos passageiros para cuidar. Depois de 3 voos consecutivos na classe econômica, seus pés precisavam de um descanso. Bem, toda nuvem tem um lado bom, disse ela, ajustando o passo enquanto se dirigia para o portão. Héctor caminhou ao lado dela, com seus cabelos grisalhos recém-cortados para a rota transcontinental. Aos 62 anos, ele voava há mais tempo do que Vivian e se tornara seu amigo mais próximo na empresa. Eles viram a indústria se transformar desde os dias glamourosos da década de 1980 até a abordagem mais utilitária das viagens aéreas de hoje. Você soube que Ginny vai se aposentar no mês que vem? Perguntou Héctor enquanto caminhavam pelo terminal. Depois de 40 anos, Vivian assentiu. Dá o que pensar, não é? O que vem a seguir para nós, veteranos? Fale por você, Héctor riu. Ainda tenho pelo menos mais 5 anos nessas pernas. A aposentadoria não é mais o que costumava ser. Vivian ficou mais quieta. Minha filha fica perguntando quando vou me estabelecer e ajudar com os netos. Como se não bastasse criá-la sozinha, enquanto voava. Eles esquecem o que sacrificamos, Héctor concordou. Meu filho acha que eu deveria ter ficado mais em casa quando ele estava crescendo. Agora ele está ocupado demais para ligar toda semana. Eles pararam no portão, onde os passageiros já estavam fazendo fila. Pelas janelas, o enorme Airbus A330 aguardava na pista. O sol da manhã brilhava em suas asas. Mais um dia, mais $1, disse Vivian, endireitando os ombros. Vamos fazer com que seja um bom dia. Marcus Reed chegou ao portão com apenas 5 minutos de sobra. A mão pequena de seu filho Elijah estava apertada na sua. Aos 42 anos, Marcus se comportava com a confiança de alguém acostumado a dar ordens.
Seu terno feito sob medida contrastava com o traje casual de sexta-feira dos outros viajantes a negócios. Apesar da hora, seus olhos estavam alertas por trás dos óculos elegantes, avaliando constantemente o ambiente ao redor. Papai, estou com sede. Elijah puxou sua mão com voz baixa, mas insistente. Vamos comprar algo no avião, filho, respondeu Marcos, entrando na fila de embarque prioritário enquanto verificava seu celular uma última vez antes de ativar o modo avião. 3 novos e-mails do escritório de Tóquio exigiam atenção, mas teriam que esperar. Esta viagem era para Elijah. Após seu divórcio há 2 anos, Marcos se dedicou ao trabalho, expandindo a Reed Enterprises de uma empresa de consultoria de tecnologia de sucesso para um império global, com escritórios em 4 continentes. Mas o sucesso teve um preço. O tempo com seu filho, agora limitado a fins de semana alternados e feriados ocasionais. Essa viagem de pai e filho a Nova York tinha sido ideia de sua ex-esposa, Sofia. Ele precisa ver você como mais do que o homem que manda presentes caros, ela disse durante a última troca de custódia. Sua voz estava mais suave, mais preocupada do que amarga, como costumava ser nas interações após o divórcio. Um sinal agradável interrompeu seus pensamentos, seguido por um anúncio. Convidamos agora os passageiros da primeira classe e os membros com status Platinum Elite a embarcar pela fila 1. Marcos guiou Elijah para a frente, apresentando seus cartões de embarque ao agente do portão. Os olhos da jovem se arregalaram ligeiramente ao reconhecê-los, antes de recuperar sua postura profissional. Bem-vindo a bordo, Sr. Reed, disse ela calorosamente, antes de se inclinar para ficar na altura dos olhos de Elijah. E bem-vindo você também, jovem. É seu primeiro voo? Elijah balançou a cabeça, perdendo um pouco da timidez. Já voei em 17 aviões. Este é um Airbus Astromos com motores Rolls-Royce Trent 700. A agente do portão riu encantada. Bem, parece que temos um futuro piloto aqui. Ele memoriza essas coisas, explicou Marcos, permitindo-se um momento de orgulho paterno. A aviação é sua obsessão atual. Bem, sempre recebemos entusiastas, respondeu Vivian. Talvez o comandante tenha um momento para você depois que pousarmos, jovem. O rosto do menino se iluminou, mas antes que ele pudesse responder, uma comoção na entrada chamou a atenção de todos. Não me importa o que o sistema diz. Eu reservei os assentos 3A e 3B, anunciou uma voz alta. Um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um terno caro, mas amarrotado, discutia com Hector. Meu assistente confirmou ontem. Vivian se desculpou e foi ajudar. Qual é o problema? Este senhor acredita que lhe foram atribuídos os assentos 3A e 3B, explicou Hector calmamente. Mas o sistema mostra que esses assentos foram confirmados para outros passageiros. Vivian olhou para Marcos e Elijah, que já estavam se acomodando nos assentos disputados. O homem de cabelos grisalhos seguiu o olhar dela, com o rosto ainda mais vermelho. Houve um erro, insistiu ele. Eu pedi especificamente esses assentos por causa do espaço para as pernas. Deixe-me verificar a lista de passageiros, disse Vivian calmamente, pegando seu tablet. Uma rápida revisão confirmou o que ela já sabia. Receio que esses assentos tenham sido atribuídos ao Sr. Reed e seu filho. No entanto, podemos oferecer-lhe o 4A, que tem as mesmas especificações de espaço para as pernas. O homem, Walter Kensington, de acordo com a lista de passageiros, não ficou satisfeito. Isso é um ultraje? Sabe quem eu sou? Sou membro diamante há 15 anos. E valorizamos sua fidelidade, assegurou Vivian. O 4A é um excelente assento com todas as mesmas características. A questão não são as características. Walter baixou a voz para um sussurro áspero. É que você deu meus assentos para eles. Seus olhos se voltaram significativamente para Marcos e Elijah. A implicação pairou no ar entre eles. O sorriso profissional de Vivian permaneceu fixo, mas seus olhos esfriaram. Senhor, a atribuição dos assentos é confirmada eletronicamente no check-in. Seu cartão de embarque mostra claramente o assento 4A. Agora, posso ajudá-lo a guardar sua bagagem? Walter moveu-se relutantemente em direção ao assento 4A, resmungando que ligaria para a empresa. Vivian trocou um olhar cúmplice com Hector. Ambos já haviam encontrado Walter Kensingtons suficientes ao longo das décadas para reconhecer o tipo. Arrogantes, acostumados a fazer o que queriam e, muitas vezes, com preconceitos que mal se davam ao trabalho de esconder.
Enquanto o embarque continuava, Vivian se viu mantendo um olhar protetor sobre Marcus e Elijah. Algo no entusiasmo do menino a lembrava de seu neto, Miles, que aos 6 anos estava apenas começando a desenvolver suas próprias paixões e interesses. A ideia de alguém fazê-lo se sentir indesejado despertou um instinto maternal que só se fortaleceu com o passar dos anos. "Posso trazer algo para vocês beberem antes da decolagem?" perguntou ela, parando ao lado dos assentos. "Suco de laranja, água ou talvez um café para o senhor?" "Suco de maçã, por favor", respondeu Elijah, ansiosamente. "Água está ótimo, obrigado", disse Marcus, ajudando o filho a se acomodar no amplo assento de couro. "E talvez um travesseiro para ele. É um voo longo." "Claro", sorriu Vivian, sentindo uma simpatia genuína pela dupla. Em sua experiência, a maneira como os passageiros tratavam os comissários de bordo revelava mais sobre seu caráter do que sua escolha de roupa, ou mesmo sua posição na lista de upgrade. A cortesia simples de Marcus Reed e a maneira como ele se concentrava no conforto do filho, em vez de exigir atenção especial, diziam muito. Ao se dirigir à cozinha para preparar as bebidas antes da partida, Vivian não pôde deixar de ouvir Walter Kensington ao telefone. "Promoveram algumas pessoas para os meus lugares. Você sabe como são hoje em dia. Tudo para cumprir as cotas de diversidade. Não me surpreenderia se estivessem voando com pontos." As mãos de Vivian pararam momentaneamente em torno dos copos de plástico. Depois de 34 anos, comentários como esses não deveriam mais ter o poder de perturbar seu equilíbrio. No entanto, eles ainda tinham. Ela percebeu que Hector a observava, com uma expressão solidária. Ele também enfrentou sua cota de microagressões ao longo dos anos. "Água no dorso de um pato", murmurou ele, o mantra que compartilhavam para lidar com passageiros difíceis. "Água no dorso de um pato", repetiu ela, retomando seus preparativos. Mas enquanto arrumava as caixas de suco na bandeja, Vivian fez uma promessa silenciosa de garantir que Elijah e seu pai recebessem um serviço impecável neste voo. Era sua pequena maneira de resistir aos Walter Kensingtons do mundo. Quando a enorme aeronave decolou da pista, Elijah pressionou o rosto contra a janela, observando São Francisco encolher abaixo deles. Marcus sorriu para o encanto do filho. Eram esses momentos que ele sentia falta durante as semanas de trabalho de 60 horas e as viagens internacionais a negócios. A alegria simples de ver o mundo através dos olhos de uma criança. "Olha, papai, estamos nas nuvens", exclamou Elijah, sua voz ecoando pela cabine silenciosa. Walter Kensington limpou a garganta ruidosamente do outro lado do corredor, lançando-lhes um olhar irritado por cima do jornal financeiro. Marcus, instintivamente, colocou a mão gentilmente no ombro de Elijah, baixando a voz. "Fala baixo, lembras, amigo? Nem todo mundo gosta de voar tanto quanto você." Elijah assentiu solenemente, embora sua empolgação continuasse evidente em suas pernas inquietas e olhos brilhantes. Marcus sentiu uma pontada familiar. A consciência constante de estar sendo observado, a pressão para garantir que seu filho se comportasse perfeitamente, para não confirmar as expectativas preconceituosas de alguém. Assim que atingiram a altitude de cruzeiro, a tripulação começou a servir o café da manhã. Vivian se aproximou com um sorriso caloroso, arrumando as bandejas com eficiência treinada. "Hoje temos omelete de queijo ou waffles belgas", informou. "O que vocês gostariam?" "Waffles, por favor", disse Elijah, lembrando-se de manter a voz baixa. "Excelente escolha", disse Vivian, piscando para ele. "E para o senhor?" "Vou querer a omelete." "Obrigado", respondeu Marcus. "E talvez um café." "Já está saindo." Enquanto Vivian se dirigia para a fileira seguinte, Marcus percebeu que Walter os observava com desaprovação mal disfarçada. Os olhos do homem mais velho demoraram-se no relógio de grife e no terno feito sob medida de Marcus, sua expressão calculista, como se tentasse resolver um quebra-cabeça que não deveria existir. Marcus estava acostumado a isso. O questionamento silencioso sobre seu direito de ocupar lugares privilegiados. A suposição de que ele devia ser um atleta ou artista, em vez de um CEO de tecnologia que construíra sua empresa do zero. Ele desenvolveu estratégias para lidar com essas situações. Trajes impecáveis, dicção precisa e um equilíbrio cuidadoso entre confiança e não parecer ameaçador. Por mais exaustivo que fosse, essas adaptações se tornaram naturais. O que o incomodava mais era saber que, em breve, Elijah também começaria a perceber essas tendências.
A ideia de seu filho brilhante e apaixonado por aviões aprender a diminuir seu brilho ou modificar seu comportamento para acomodar os preconceitos dos outros fazia o peito de Marcos se apertar com uma dor familiar. Papai, posso usar o iPad? Perguntou Elijah, depois de devorar seus waffles com entusiasmo infantil. Depois de limpar as mãos, respondeu Marcos, passando-lhe um guardanapo. Baixei alguns documentários novos sobre aviões para a viagem. Os olhos de Elijah se arregalaram de alegria. Aqueles sobre os jatos Jumbo. Exatamente esses, sorriu Marcos, pegando o tablet na bolsa. Enquanto Elijah se concentrava no documentário, Marcos pegou seu próprio laptop, com a intenção de revisar os slides da apresentação para as reuniões em Nova York. Mas seus pensamentos continuavam vagando. Essa viagem deveria ser para se reconectar com seu filho. Mas o trabalho já havia invadido sua agenda com 3 reuniões com clientes marcadas durante a semana em Manhattan. As palavras de Sofia em sua última conversa ecoavam em sua mente. Ele precisa saber que é mais importante do que sua próxima aquisição. Ela não estava errada. Após o divórcio, Marcos se dedicou ao trabalho, em parte para lidar com o fracasso de seu casamento, e em parte porque a conquista sempre foi sua resposta às adversidades. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de seu assistente no escritório de Tóquio, solicitando uma ligação urgente sobre a aquisição da Nakamura. Você pode ligar nas próximas 2 horas? Marcos suspirou, olhando para Elijah, que estava completamente fascinado pelas imagens dos Boeing 747. Uma ligação rápida não faria mal, faria? Ele poderia usar o telefone via satélite do centro de negócios na parte de trás da primeira classe, enquanto Elijah assistia ao documentário. Ele chamou a atenção de Vivian quando ela passou. Com licença. Se eu precisar fazer uma ligação rápida a trabalho, há algum lugar privado onde eu possa ir? Claro, senhor. Há uma pequena área de negócios atrás da cozinha. Ficarei feliz em ficar de olho em seu filho, se precisar. Marcos hesitou. Deixar Elijah sozinho ia contra seus instintos protetores. No entanto, o negócio com Nakamura representava meses de trabalho e milhões em receita potencial. É muito gentil, mas não vou demorar. Elijah ficará bem aqui com seu filme. Ele se virou para o filho. Amigo, preciso fazer uma ligação rápida a trabalho. Fique aqui assistindo ao seu programa, ok? Estarei logo atrás daquela cortina. E a senhora Vivian estará por perto se você precisar de alguma coisa. Elijah assentiu sem tirar os olhos da tela. Tudo bem, papai. Com um último olhar para o filho, Marcos se dirigiu ao centro de negócios com o telefone na mão. A ligação para Nakamura levaria no máximo 15 minutos. Ele se assegurou. O que poderia dar errado em 15 minutos? Vivian se movia com eficiência pela cabine, recolhendo bandejas de café da manhã e oferecendo mais café. A primeira classe estava tranquila, exceto por Walter Kensington, que pressionava repetidamente o botão de chamada para pedidos triviais, uma tentativa transparente de afirmar sua importância. Ela lidava com esse tipo de pessoa há décadas e mantinha sua postura profissional enquanto, em particular, contava as horas até o pouso. Ao passar pela terceira fileira, ela percebeu que Elijah estava sozinho, absorto em seu tablet. Seu pai havia mencionado que faria uma ligação, mas Vivian fez uma nota mental para verificar o menino de vez em quando. Embora a primeira classe estivesse geralmente calma, ela nunca gostava de ver crianças sem supervisão durante o voo. Ela estava reabastecendo a cozinha quando os primeiros sons de perturbação chegaram aos seus ouvidos. A voz animada de uma criança seguida pela reprimenda severa de um homem. Entrando rapidamente na cabine, ela viu que Elijah havia saído do seu lugar e estava parado no corredor ao lado do assento de Walter Kensington, apontando entusiasmado para algo na tela do laptop do homem. Só estou tentando dizer que as especificações do motor estão erradas, disse Elijah, sua voz elevando-se com a confiança de uma criança compartilhando um conhecimento especial. O 777X não usa o GE90. Ele usa o GE9X, que tem uma taxa de bypass diferente. Saia do meu computador, gritou Walter, seu rosto ficando vermelho. Onde está seu pai? Você não deveria ficar vagando por aí tocando nas coisas das pessoas. Eu não toquei em nada, protestou Elijah, sua empolgação dando lugar à confusão diante da raiva do homem. Eu só vi o avião e quis ajudar porque o artigo está errado sobre... Não preciso da ajuda de uma criança indisciplinada. Walter o interrompeu, olhando ao redor com irritação. Steartus, você pode tirar essa criança daqui? Alguns de nós estão tentando trabalhar.
Vivian se aproximou rapidamente com o coração afundando ao ver a cena. Elijah, querido, vamos voltar para o seu lugar. Seu pai deve estar procurando por você. O rosto do menino ficou triste. Mas eu só estava... Agora, por favor, disse Vivian com mais firmeza, guiando-o de volta para a terceira fileira. Para Walter, ela acrescentou. Peço desculpas pelo incômodo, senhor. Alguém precisa ensinar limites a esse menino. Walter murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Aqui não é creche. Vivian sentiu um lampejo de proteção ao ver os ombros de Elijah caírem com a repreensão. Ela se lembrou de momentos semelhantes com sua própria filha. As feridas sutis infligidas por adultos que viam o entusiasmo das crianças como um inconveniente em vez de um dom. Seu conhecimento sobre aviões é impressionante, disse ela a Elijah baixinho, quando chegaram ao assento dele. Mas precisamos ficar em nossos assentos durante o voo, lembra? Elijah assentiu solenemente. O computador do homem mostrava um Boeing 777X, mas seu artigo dizia que ele usa motores GN90, o que está errado. Eu só queria ajudá-lo a não ter informações erradas. Vivian sorriu apesar de si mesma. Isso foi atencioso, mas da próxima vez talvez você deva contar ao seu pai primeiro. Tudo bem. Algumas pessoas se assustam quando alguém se aproxima delas inesperadamente. Tudo bem. Elijah concordou, voltando para o seu lugar. Onde está o papai? Ele está fazendo uma ligação. Ele vai voltar logo, Vivian assegurou. Quer um pouco de suco enquanto espera? O menino assentiu, já voltando sua atenção para o tablet. Crise evitada, pensou Vivian, embora estivesse irritada com a dureza desnecessária de Walter. Em sua experiência, a maioria dos passageiros teria respondido com diversão ou gentileza ao entusiasmo de uma criança em compartilhar seu conhecimento, não com raiva. Ela estava pegando o suco na cozinha quando o outro botão de chamada tocou. Com um suspiro, viu que era Walter novamente. O homem estava ficando cada vez mais exigente, já tendo solicitado 2 mudanças de bebida e reclamado da temperatura, da velocidade do Wi-Fi e agora, aparentemente, da presença de uma criança na primeira classe. Sim, Sr. Kensington. Em que posso ajudar? Perguntou ela, aproximando-se do assento dele com uma expressão deliberadamente neutra. Aquela criança não deveria ser deixada sozinha, disse Walter, com voz alta. Ele estava praticamente subindo no meu assento. Onde estão os pais dele? Isso é totalmente antiprofissional. O Sr. Reed está fazendo uma breve ligação de negócios, explicou Vivian calmamente. Falei com o filho dele e ele entende que precisa permanecer sentado. Bem, se ele não consegue controlar o filho, talvez os dois devam viajar na classe econômica, resmungou Walter. Quando pago pela primeira classe, espero um certo nível de ambiente. Vivian manteve seu sorriso profissional com esforço. Entendo, senhor. Fique tranquilo, a situação foi resolvida. Posso lhe oferecer mais alguma coisa? Walter acenou para ela com desdém, e Vivian voltou ao trabalho, lembrando a si mesma que já havia lidado com situações muito piores em sua longa carreira. Ainda assim, ela se pegou observando Elijah com mais atenção, preocupada que o descontentamento óbvio de Walter pudesse agravar a situação. 5 minutos depois, sua preocupação se confirmou. Uma comoção chamou sua atenção de volta para a fileira 4, onde Walter estava meio de pé, com o rosto contorcido de raiva. Chega! Gritou ele. Já chega! Controle seu filho ou vou mandá-lo retirar-se. Vivian correu para encontrar Elijah mais uma vez no corredor, desta vez com os fones de ouvido caros de Walter nas mãos. O menino parecia chocado com a explosão do homem, seus pequenos dedos segurando os fones de ouvido, como se não soubesse o que fazer com eles. Eu só queria ver se eram Bose ou Sony, disse Elijah, com voz baixa. Eu não quebrei. Walter arrancou os fones de ouvido. Isso é roubo. Onde está seu pai? Isso é completamente inaceitável. Outros passageiros se viraram para assistir à cena. Vivian colocou-se entre Walter e o menino, mantendo a voz baixa e autoritária. Sr. Kensington, por favor, abaixe a voz. Elijah, isso não é seu, então não tocamos sem pedir. Vamos procurar seu pai agora mesmo. Ela pegou a mão de Elijah, com a intenção de levá-lo ao centro de negócios, onde Marcos ainda estava ao telefone. Mas Walter não tinha terminado. É exatamente isso que há de errado com a educação dos filhos hoje em dia, anunciou em voz alta. Sem disciplina, sem respeito pela propriedade alheia. No meu tempo, as crianças sabiam o seu lugar. Vivian sentiu a mão pequena de Elijah apertar a sua, e algo protetor surgiu dentro dela.
Os comentários do homem tinham passado de uma reclamação legítima para algo mais feio, carregando conotações que ela já tinha ouvido muitas vezes na sua carreira. Senhor Kensington, disse ela com firmeza tranquila, já resolvi a situação. Elijah está voltando para o seu lugar e seu pai será informado. Não há necessidade de discutir mais. O rosto de Walter escureceu. Não me diga o que é necessário, comissária. Vou registrar uma reclamação formal sobre toda essa situação. O termo comissária, ultrapassado e depreciativo, foi claramente deliberado. Vivian já tinha ouvido coisas piores ao longo dos anos, mas combinado com o tratamento que ele dispensava a Elijah, isso acendeu uma raiva lenta que ela raramente se permitia sentir durante o serviço. Antes que ela pudesse responder, Elijah se soltou de sua mão e correu de volta para Walter, com o rostinho determinado. Você não deveria chamá-la assim. É comissária de bordo, não comissária, e você não deveria ser tão malvado. Meu pai diz que pessoas maldosas são apenas tristes por dentro. A mão de Walter se estendeu instintivamente quando a criança se aproximou. Talvez para afastá-lo ou impedir que tocasse em qualquer outra coisa, mas seu movimento foi abrupto, sua palma atingindo o ombro de Elijah e fazendo o menino cambalear para trás. O que aconteceu a seguir ocorreu em uma fração de segundo. Um instinto protetor superando 34 anos de contenção profissional. Vivian viu o pequeno corpo tropeçar. Ouviu o suspiro chocado dos passageiros próximos e, antes que pudesse processar suas ações, sua mão aberta atingiu a bochecha de Walter em um tapa que pareceu ecoar pela cabine. O som pairou no ar como um trovão. A mão de Walter subiu até sua bochecha ardente, sua expressão de total descrença. Vivian ficou paralisada, igualmente chocada com sua própria ação. E Elijah, preso entre os dois, começou a chorar. Não era o choro dramático de uma criança em busca de atenção, mas as lágrimas silenciosas e confusas de alguém que não entende por que os adultos estão se comportando de maneira tão inexplicável. No silêncio repentino que se seguiu, uma voz grave rompeu a tensão. O que diabos está acontecendo aqui? O que aconteceu com meu filho? Marcus Reed estava na beira do centro de negócios, com o telefone esquecido na mão, sua expressão mudando rapidamente de confusão para preocupação ao observar a cena diante dele. Seu filho chorando, o passageiro com o rosto vermelho e Vivian com a mão ainda parcialmente levantada. Naquele momento, a 30 mil pés acima do coração dos Estados Unidos, vidas que haviam se conectado brevemente por circunstâncias estavam prestes a se entrelaçar irreversivelmente de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. O incidente que logo explodiria nas redes sociais, nas salas de reunião e nas salas de estar, havia sido desencadeado. Mas a verdadeira história, com suas camadas de preconceito, mal-entendidos e redenção inesperada, estava apenas começando. Marcus agiu rapidamente, pegando Elijah nos braços e verificando se ele estava ferido. Não encontrando nada além de lágrimas e uma expressão assustada, ele voltou sua atenção para os outros. Quero saber exatamente o que aconteceu, disse ele, com a voz controlada, mas tensa. Agora mesmo. Walter Kensington foi o primeiro a recuperar a compostura, sua indignação superando o choque. Seu filho ficou descontrolado enquanto você estava fora. Ele tocou nas minhas coisas sem permissão. E quando essa pessoa, ele gesticulou desdenhosamente para Vivian. Não conseguiu controlá-lo. Ela me agrediu. Não foi isso que aconteceu, protestou Elijah entre lágrimas. Ele me empurrou e xingou a senhorita Vivian. E Vivian deu um passo à frente, seu treinamento profissional se reafirmando, apesar do coração acelerado. Senhor, talvez devêssemos discutir isso em particular. Houve um mal-entendido que se agravou. Mal-entendido? Você agrediu um passageiro. Vou fazer com que você perca o emprego por isso. E você? Ele se virou para Marcus. Deveria aprender a controlar seu filho antes de trazê-lo para lugares de adultos. A expressão de Marcus endureceu, mas sua voz permaneceu firme. Meu filho ficou no seu espaço por apenas alguns minutos. O que justifica colocar as mãos em uma criança de 4 anos? A essa altura, Hector havia aparecido da cabine principal, alertado pela comoção. O que está acontecendo? Precisamos informar o capitão, disse Vivian baixinho. Houve um incidente. Quando Hector desapareceu em direção à cabine, os passageiros da primeira classe abandonaram qualquer pretensão de não assistir. Vários tinham os celulares levantados, gravando o confronto. Marcus percebeu e sentiu um calafrio ao reconhecer a situação. Como um incidente privado podia se tornar um espetáculo público tão rapidamente,
especialmente quando envolvia pessoas que se pareciam com ele. Papai, eu só queria contar a ele sobre os motores do avião. Elijah sussurrou em seu pescoço. Eu não queria deixar ninguém bravo. Você não fez nada de errado, filho. Ele olhou diretamente para Walter. Embora pareça que alguns de nós precisamos aprender a respeitar os limites pessoais, incluindo não tocar em crianças que não são nossas. O rosto de Walter ficou ainda mais vermelho. O menino estava prestes a pegar meus fones de ouvido novamente. Eu estava protegendo minha propriedade. De um entusiasta da aviação de 4 anos, disse Marcus com voz severa. Que terrível para você. Vivian interveio. Sua postura profissional estava de volta, apesar da turbulência interna. Sr. Reed, Sr. Kensington, por favor, sentem-se. O comandante foi informado e tratará da situação adequadamente. Criar mais confusão só piora as coisas para todos. Marcus hesitou. Depois acenou com a cabeça e voltou para o seu lugar com Elijah. Walter permaneceu de pé até que Vivian o fixou com um olhar severo. Depois, sentou-se relutantemente, resmungando sobre processos judiciais e serviço incompetente. Quando a comunicação foi parcialmente restaurada, Vivian retirou-se para a cozinha, onde Hector esperava. O comandante quer detalhes, disse ele baixinho. Vivi, o que aconteceu? Nunca vi você perder a calma em 30 anos. As mãos de Vivian tremiam levemente enquanto ela pegava o telefone da tripulação. Ele empurrou a criança Hector depois de provocá-la com comentários racistas durante todo o voo. Algo simplesmente se quebrou. Ela olhou para a palma da mão como se pertencesse a outra pessoa. Eu realmente bati em um passageiro. Meu Deus, com certeza vou ser demitida. Não sabemos isso, disse Hector, embora sua expressão sugerisse o contrário. Há testemunhas. O homem passou dos limites. Eu também, respondeu Vivian com severidade, levantando o telefone para informar ao capitão. 34 anos de serviço exemplar poderiam terminar em 5 segundos de perda de controle. Enquanto esperava o capitão atender, seus pensamentos não estavam em sua carreira, mas no rosto assustado de Elijah. Fossem quais fossem as consequências, ela não conseguia se arrepender de tê-lo defendido. No assento 3A, Marcus segurava Elijah com força, murmurando palavras de conforto enquanto sua mente corria pelas implicações do que acabara de acontecer. Como homem negro, navegando em espaços corporativos, predominantemente brancos, ele desenvolveu uma consciência apurada de como as situações podiam escalar rapidamente e como as narrativas podiam ser distorcidas. Agora, seu filho estava sendo arrastado para essa realidade muito mais cedo do que Marcus esperava. Estou em apuros? Perguntou Elijah em voz baixa. Não, filho, de jeito nenhum, Marcus assegurou. Mas preciso que você me conte exatamente o que aconteceu enquanto eu estava na ligação. Elijah contou sua aventura, como viu o artigo sobre aviões no computador de Walter, tentou corrigir as especificações do motor, foi repreendido e depois ficou curioso sobre os fones de ouvido do homem. Eu só queria ver se eram com cancelamento de ruído como os seus, explicou. Eu não roubei. Marcus ouviu com o coração pesado. As ações de seu filho tinham sido inadequadas. Ele não deveria ter saído do assento nem tocado nos pertences de um estranho. Mas elas tinham sido motivadas pelo entusiasmo e pela curiosidade, não pela malícia. A reação desproporcional de Walter e o confronto que se seguiu revelaram algo muito mais feio do que uma simples violação das regras de etiqueta em um avião. Ele estava pensando no que fazer quando a voz do comandante soou no sistema de som. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Rodrigues. Fomos informados de uma perturbação na cabine da primeira classe. Para a segurança e o conforto de todos, peço que todos os passageiros permaneçam em seus assentos com os cintos de segurança afivelados até novo aviso. Estaremos desviando para o Aeroporto Internacional de Denver, onde seremos recebidos pelas autoridades aeroportuárias para resolver a situação. Um gemido coletivo surgiu da cabine. Marcus fechou os olhos brevemente, reconhecendo como a situação estava se agravando. Um desvio significava envolvimento da polícia, possíveis acusações, atenção da mídia, especialmente se os passageiros tivessem gravado. Seu telefone vibrou com mensagens recebidas. A notícia já estava se espalhando. A voz de Walter ecoou pelo corredor. Isso é absolutamente ridículo. Eu sou a vítima aqui, e agora minha programação está sendo prejudicada porque aquela mulher não consegue se controlar e aquela criança não sabe se comportar. Vários passageiros próximos lançaram olhares de reprovação para ele. Uma senhora idosa se virou para encará-lo diretamente.
Jovem, talvez se você não tivesse sido tão desagradável com uma criança e uma senhora que está fazendo seu trabalho, ainda estaríamos a caminho de Nova York no horário. O rosto de Walter ficou ainda mais vermelho, mas ele ficou em silêncio sob o olhar crítico de todos. Marcus sentiu seu celular vibrar novamente e olhou para baixo para ver que era seu chefe de gabinete ligando. As notícias se espalhavam rápido na era das redes sociais. Seria necessário controlar os danos, independentemente de como a situação fosse resolvida. Mas, ao olhar para Elijah, que o observava com olhos preocupados, Marcus tomou uma decisão. O trabalho poderia esperar. Seu filho não podia. Tudo vai ficar bem, disse ele a Elijah, guardando o celular. Eu prometo. Do outro lado do corredor, Walter bufou. Famosas últimas palavras. Marcus o ignorou, concentrando-se em confortar seu filho e se preparar para o que quer que os esperasse em Denver. Uma coisa era certa. Aquele voo havia tomado um rumo que nenhum deles havia previsto, com consequências que os acompanhariam por muito tempo depois de voltarem à terra firme. Se você está gostando desta história, inscreva-se em nosso canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos interagir com nosso público e saber o que vocês acham do nosso conteúdo. Agora, voltemos ao drama que se desenrola a 30 mil pés de altitude. Vivian estava sentada sozinha no assento da tripulação, sua mente revivendo o momento em que sua mão atingiu o rosto de Walter. Em 34 anos de voo, ela lidou com passageiros bêbados, emergências médicas e até mesmo um pequeno incêndio no banheiro, tudo sem perder a compostura profissional. No entanto, hoje, algo havia se quebrado. A maneira como Walter dispensou Elijah, o empurrão casual que fez o menino tropeçar para trás, despertou um instinto protetor tão poderoso que superou décadas de treinamento. Hector apareceu com um copo de água deslizando para o assento ao lado dela. O capitão está falando com a central. A polícia vai encontrar a aeronave em Denver. Vivian assentiu, atordoada. Vou ser presa, não é? Não vamos nos precipitar, disse Hector, embora a preocupação estivesse estampada em seu rosto. Testemunhas podem confirmar que o passageiro fez contato físico com a criança primeiro. Isso muda as coisas. Mas eu sou tripulante. Somos obrigados a seguir padrões mais elevados. Vivian concordou. A Transcon tem uma política de tolerância zero para brigas físicas com passageiros. Você sabe disso tão bem quanto eu. Hector não discutiu. Depois de décadas no setor, ambos entendiam a realidade. As companhias aéreas protegiam sua reputação acima de tudo. E na era das redes sociais, incidentes se tornavam virais em questão de minutos. Vivian já podia imaginar as manchetes. Comissária de bordo dá um tapa em passageiro da primeira classe. O que você estava pensando, Vivi? Perguntou Hector gentilmente. Ela olhou para o seu reflexo no pequeno espelho da cozinha. Eu vi meu neto, admitiu. Quando aquele homem empurrou Elijah por um segundo, eu vi Miles. Tudo o que eu conseguia pensar era que ninguém tinha o direito de tratar uma criança daquele jeito, especialmente fora de casa. Ela hesitou. Preconceito, Hector concluiu por ela, em voz baixa. Nós dois sabemos o que realmente incomodava o Sr. Kensington naquela família. Vivian assentiu, lembranças surgindo de sua longa carreira. Os preconceitos sutis e não tão sutis que ela testemunhou. A maneira como certos passageiros eram examinados mais do que outros. As suposições feitas com base na aparência. Ela passou décadas navegando cuidadosamente por essas águas, mantendo o profissionalismo enquanto tentava discretamente combater a injustiça sempre que podia. 3 meses para a aposentadoria, disse ela suavemente. Minha pensão. Um passo de cada vez, disse Hector, apertando seu ombro. Preciso verificar os outros passageiros. Fique aqui até o capitão ligar. Sozinha, Vivian pegou seu celular e abriu fotos de sua família, sua filha Sarah, seu genro James e seu neto Miles. Com 6 anos, Miles era um pouco mais velho que Elijah. Ela reagiria da mesma forma se alguém o empurrasse? Sem dúvida. Mas sentimentos pessoais não podiam justificar uma conduta profissional inadequada. Ela havia cruzado uma linha que não podia ser cruzada. O avião começou a descer em direção a Denver. A mudança no ruído do motor sinalizava a aproximação. Fosse o que fosse que a esperava no solo, demissão, consequências legais, escrutínio público, Vivian se sentia estranhamente calma. O peso de uma carreira de 34 anos estava em jogo.
No entanto, sua mente continuava voltando às palavras de Elijah. Meu pai diz que pessoas más são apenas tristes por dentro. Da boca das crianças saía uma sabedoria que os adultos muitas vezes esquecem. A atmosfera na cabine da primeira classe havia mudado visivelmente. O que havia começado como um confronto isolado havia se transformado em algo próximo a uma divisão de lealdades. Vários passageiros que testemunharam toda a sequência de eventos estavam abertamente solidários a Marcus e Elijah, lançando olhares de reprovação para Walter. Outros pareciam desconfortáveis com toda a situação, concentrando-se deliberadamente em livros ou telas para evitar se envolver. O próprio Walter havia caído em um silêncio taciturno, ocasionalmente tocando a bochecha onde a mão de Vivian havia deixado uma marca leve. Ele fez várias ligações antes que o capitão ordenasse que os dispositivos eletrônicos fossem desligados para o pouso, falando em tom urgente sobre acusações de agressão e serviço incompetente. Marcus aproveitou o tempo para ajudar Elijah a processar o que havia acontecido, explicando em termos adequados à idade por que o avião estava fazendo uma parada não programada. O avião precisa pousar porque houve um problema, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Alguns adultos ficaram chateados uns com os outros. Por minha causa? Perguntou Elijah, com toda a empolgação anterior pela viagem de avião completamente abafada. Não, amigo. Os adultos tomaram decisões sobre como agir. Não é culpa sua. Marcus estava dolorosamente ciente de que esse incidente estava se tornando uma memória formativa para seu filho, uma de suas primeiras experiências de como o mundo às vezes tratava pessoas que se pareciam com eles. Não era a lição que ele havia planejado para a viagem de pai e filho, mas talvez fosse algo que Elijah precisava entender, embora muito mais cedo do que Marcus esperava. Seu telefone vibrou novamente quando eles desceram abaixo de 10.000 pés, a altitude em que dispositivos eletrônicos eram tecnicamente permitidos. Verificando rapidamente, ele viu dezenas de notificações. A história já estava se espalhando online, com relatos iniciais caracterizando-a como comissária de bordo ataca passageiro que se defendia de criança indisciplinada. Sua equipe de relações públicas estava tentando freneticamente entrar em contato com ele, alertando que vídeos estavam circulando mostrando apenas o tapa, e não os eventos que levaram a ele. Marcus silenciou o celular. A narrativa estava sendo moldada sem ele, mas sua prioridade naquele momento era seu filho, não sua imagem pública. Quando o avião pousou em Denver, Marcus percebeu um acontecimento inesperado. A senhora idosa do assento 2B havia se mudado para sentar ao lado de outro passageiro, e eles estavam comparando notas sobre o que haviam testemunhado. Outros passageiros estavam fazendo o mesmo, formando pequenos grupos de conversa por toda a cabine. O Tribunal da Opinião Pública já estava em sessão a 30.000 pés de altitude. A voz do comandante soou novamente no sistema de som. Senhoras e senhores, pousamos no Aeroporto Internacional de Denver. Por favor, permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Seremos recebidos no portão pelas autoridades aeroportuárias, que precisarão falar com alguns passageiros sobre o incidente ocorrido anteriormente. Pedimos desculpas pelo atraso inesperado e forneceremos atualizações sobre a continuação da nossa viagem para Nova York assim que possível. Enquanto o avião taxiava até o portão, Hector apareceu na cabine da primeira classe. Sr. Kensington, Sr. Reed e Sra. Matthews, vocês serão solicitados a desembarcar primeiro para falar com as autoridades, anunciou ele. Os demais passageiros permanecerão a bordo até novo aviso. Walter imediatamente protestou. Isso é absurdo. Eu sou a vítima aqui. Eu deveria poder continuar minha viagem enquanto vocês lidam com aquela mulher e aquele indisciplinado? Senhor, Hector o interrompeu com firmeza. Isso não é negociável. A polícia do aeroporto determinará como proceder. A menção da polícia fez Elijah se aproximar de Marcus, seus pequenos dedos agarrando o paletó do pai. Marcus o envolveu em um abraço protetor. Tudo bem, filho. Vamos apenas contar a verdade sobre o que aconteceu. Quando a porta da aeronave se abriu, revelando a ponte de embarque onde 2 policiais uniformizados aguardavam, Marcus sentiu uma estranha calma tomar conta dele. Ao longo de sua vida e carreira, ele enfrentou momentos em que as percepções dos outros ameaçaram definir sua realidade. Todas as vezes, ele respondeu com dignidade e pensamento estratégico. Desta vez não seria diferente. Ele se levantou e pegou Elijah nos braços. Lembre-se do que sempre lhe disse, sussurrou ao filho. Andamos com a cabeça erguida, falamos a verdade e confiamos na justiça.
Elijah acenou com a cabeça solenemente contra o ombro do pai, enquanto se dirigiam para a porta, seguindo Walter e precedendo Viven. 4 pessoas cujas vidas se cruzaram brevemente estavam prestes a descobrir o quanto seus destinos estavam entrelaçados e como um momento de conflito poderia revelar conexões que nenhum deles poderia ter previsto. Os escritórios administrativos do Aeroporto Internacional de Denver proporcionaram um cenário sombrio para o próximo ato do drama. Marcus, Elijah, Viven e Walter foram escoltados para salas separadas para depoimentos iniciais, enquanto a aeronave permanecia no portão com passageiros cada vez mais inquietos a bordo. Em uma pequena sala de conferências, Marcus sentou-se ao lado de Elijah, que estava colorindo silenciosamente com materiais que um funcionário do aeroporto solidário havia fornecido. Do outro lado da mesa, a sargento da polícia do aeroporto Karen Williams revisava suas anotações. Então, Sr. Reed, o senhor estava fazendo uma ligação de negócios quando o incidente ocorreu, ela esclareceu. Sim, no centro de negócios na parte de trás da primeira classe. Deixei Elijah assistindo a um documentário no meu iPad. Fiquei fora por talvez 15 minutos, e durante esse tempo, seu filho saiu do assento 2 vezes para se aproximar do Sr. Kensington. Marcus assentiu. Aparentemente para discutir motores de avião e, mais tarde, para olhar os fones de ouvido. Inadequado, sim. E já conversei com ele sobre isso, mas nada que justificasse contato físico por parte de um adulto. O sargento Williams fez uma anotação. Temos relatos conflitantes sobre esse momento. O Sr. Kensington afirma que apenas gesticulou e acidentalmente fez contato quando seu filho se aproximou repentinamente. A Sra. Matthews afirma que ele empurrou Elijah deliberadamente. Havia várias testemunhas, Marcus apontou, e provavelmente vídeos. Vários passageiros estavam gravando. Estamos coletando essas provas, o sargento assegurou-lhe. Ela hesitou, depois acrescentou. Sr. Reed, dada a sua notoriedade pública, devo informá-lo de que este incidente já está a receber atenção da imprensa. Marcus não ficou surpreendido. Como um dos poucos CEOs negros do Vale do Silício, a sua visibilidade tornava situações comuns extraordinárias aos olhos do público. Estou ciente. A minha preocupação é com o meu filho e com a Sra. Matthews, que o protegeu quando mais ninguém o fez. O sargento Williams estudou-o pensativamente. O senhor não vai apresentar queixa contra o Sr. Kensington pelo contato com seu filho? Vou reservar meu julgamento até ter todos os fatos, respondeu Marcus com cautela. Minha prioridade é garantir que Elijah não fique ainda mais traumatizado com esse processo. A sargento assentiu, voltando sua atenção para Elijah. Jovem, você pode me contar o que aconteceu no avião hoje? Com suas próprias palavras. Elijah olhou para o pai, que acenou com a cabeça, encorajador. Eu vi que o computador do homem tinha fotos de aviões, mas as palavras estavam erradas. Tentei ajudar, mas ele ficou bravo. Mais tarde, eu quis ver os fones de ouvido dele porque pareciam legais. Ele me empurrou e eu fiquei com medo. Então, a senhorita Vivian bateu nele e todo mundo começou a gritar. Você tocou nas coisas dele sem pedir primeiro? Perguntou a sargento Williams gentilmente. Elijah assentiu, olhando para baixo. Eu não deveria ter feito isso. O papai diz que sempre devemos pedir antes de tocar nas coisas dos outros. Isso mesmo, concordou o sargento. Mas os adultos também não devem empurrar as crianças. Obrigado por ser honesto. Enquanto ela fazia as anotações finais, o celular de Marcus vibrou com uma mensagem do seu chefe de gabinete. Vídeo circulando online. A mídia está pedindo comentários. Os membros do conselho estão convocando uma reunião de emergência. Preciso da sua opinião o mais rápido possível. A máquina corporativa já estava em movimento, mais preocupada com os preços das ações e a percepção do público do que com o que realmente havia ocorrido. Marcus silenciou o telefone novamente. Essas preocupações poderiam esperar. O que acontece agora? Perguntou ele a sargento Williams. Vamos colher depoimentos dos outros passageiros. Nessas situações tentamos determinar se há motivos para acusações criminais. A Sra. Matthews admitiu ter dado um tapa no Sr. Kensington, o que tecnicamente constitui agressão, mas o contexto é importante. O contato do Sr. Kensington com seu filho complica as coisas. Marcus considerou isso e o voo para Nova York. A companhia aérea está providenciando uma tripulação substituta. Haverá um atraso de várias horas, mas o voo deve continuar hoje. Você precisará decidir se deseja continuar sua viagem ou tomar outras providências. Depois que o sargento saiu, Marcus sentou-se em silêncio ao lado de Elijah, ponderando suas opções.
A viagem para Nova York havia sido planejada como um momento especial entre pai e filho. Visitas a museus, um espetáculo na Broadway, pizza em seu restaurante favorito da infância no Brooklyn. Abandonar esses planos parecia deixar o incidente vencer. Como ensinar a Elijah que recuar era a resposta para as adversidades. Você ainda quer ir para Nova York, amigo? Ele perguntou. Elijah levantou os olhos do desenho. A senhorita Vivian vai ficar em apuros por minha causa? A pergunta atingiu Marcus em cheio, seu filho de 4 anos já assumindo a responsabilidade pelas ações e consequências dos adultos. Não, Elijah. O que quer que aconteça com a senhorita Vivian não é por sua causa. É porque os adultos tomaram decisões. O homem foi mal com ela, disse Elijah com a simplicidade de uma criança. Ele a chamou de um nome errado de propósito. Marcus anotou mentalmente esse detalhe. Mais uma peça do quebra-cabeça que ajudava a explicar a reação incomum de Vivian. Entendo. Bem, precisamos decidir se ainda queremos ir para Nova York ou voltar para casa, em São Francisco. Elijah pensou seriamente. Ainda podemos ver os aviões no museu? O Museu do Ar e do Espaço? Claro que sim. Então eu quero ir, decidiu Elijah. E quero ter certeza de que a senhorita Vivian está bem. Marcus sorriu, sentindo uma onda de orgulho pela compaixão do filho. Faremos o nosso melhor, amigo. Faremos o nosso melhor. Em outra sala de conferências, Vivian estava sentada sozinha, com as mãos cruzadas no colo, esperando pelo que viria a seguir. Ela já havia prestado depoimento, admitindo ter dado um tapa em Walter Kensington depois que ele empurrou Elijah. Não adiantava negar o que várias testemunhas e prováveis imagens de vídeo confirmariam. A porta se abriu e o capitão James Sullivan entrou, ainda em uniforme, com expressão séria. Como comandante da aeronave, ele tinha a autoridade final sobre sua tripulação, e seu relatório influenciaria fortemente tanto a investigação policial quanto a resposta da companhia aérea. Vivian, ele a cumprimentou, sentando-se à mesa. Falei com as autoridades e com a gerência da empresa. Ela assentiu, preparando-se. Entendo a gravidade do que fiz, capitão. Aceito toda a responsabilidade. Sullivan a estudou por um longo momento. 34 anos sem um único incidente disciplinar. Uma das nossas comissárias de bordo mais solicitadas. Avaliações consistentemente positivas dos passageiros. E então isso. Não tenho desculpa, disse Vivian baixinho. Reagi instintivamente quando vi o Sr. Kensington empurrar a criança, mas isso não justifica agredir um passageiro. A empresa tem uma política de tolerância zero, continuou Sullivan, em tom neutro. Alterações físicas com passageiros são motivo para demissão imediata, independentemente das circunstâncias. Vivian sentiu a garganta apertar, mas manteve a compostura. Eu entendo. Sullivan inclinou-se para a frente. Dito isso, temos várias declarações de testemunhas que corroboram sua versão de que o Sr. Kensington fez contato físico com um menor primeiro. Vários passageiros já enviaram provas em vídeo mostrando a sequência completa dos eventos, não apenas o momento em que você o bateu. E seu histórico exemplar conta para algo, pelo menos para mim. Uma centelha de esperança surgiu no peito de Vivian, mas ela não ousou alimentá-la. O que você está dizendo, capitão? Estou dizendo que, embora não possa impedir a empresa de seguir suas políticas, meu relatório enfatizará fortemente as circunstâncias atenuantes. Você estava protegendo uma criança que havia sido empurrada fisicamente por um adulto depois que esse mesmo adulto exibiu um comportamento questionável durante todo o voo. Vivian sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as contivesse. Obrigada, capitão, mas eu sei como essas coisas funcionam. As redes sociais não se importam com o contexto. E as políticas corporativas também não. Talvez, reconheceu Sullivan. Mas há outra coisa que você deve saber. A família Reed não é qualquer passageira. Marcus Reed é o CEO da Reed Enterprises, uma grande empresa de tecnologia com influência significativa. A declaração dele sobre este incidente terá peso. Vivian franziu a testa. Eu não sabia quem ele era quando reagi. Isso não deveria importar. Mas importa, disse Sullivan pragmaticamente. E pelo que entendi, o Sr. Reed está se recusando a processar o Sr. Kensington por empurrar seu filho, o que complica a posição do Sr. Kensington, se ele quiser processá-la. Antes que Vivian pudesse processar essa informação, alguém bateu à porta. O sargento Williams entrou, olhando para os dois. Senhora Matthews, o Sr. Kensington solicitou formalmente que você seja acusada de agressão.
No entanto, ele também está sendo investigado por possíveis acusações relacionadas ao seu contato com a criança Reed. Vivian assentiu, resignada. Eu entendo o que vai acontecer agora. Dadas as versões conflitantes e as complexidades da situação, o promotor público analisará todas as provas antes de determinar se vai prosseguir com as acusações contra um ou ambos. Enquanto isso, você está livre para ir, mas pedimos que permaneça disponível para mais perguntas. Depois que o sargento Williams saiu, o capitão Sullivan se levantou. A empresa está providenciando uma tripulação substituta para continuar o voo. Você será colocada em licença administrativa enquanto aguarda o resultado da investigação. Licença administrativa, repetiu Vivian, um termo mais palatável para a suspensão, provável prelúdio para a demissão. E meu voo de volta para São Francisco. Você será reservada no próximo voo disponível como passageira, confirmou Sullivan. Sinto muito, Vivian. Pelo que vale, muitos de nós acreditamos que você agiu como qualquer pessoa decente agiria ao ver uma criança sendo maltratada. Deixada sozinha novamente, Vivian finalmente se permitiu um momento de liberação emocional. 3 décadas de serviço dedicado poderiam ter acabado em 5 segundos de perda de controle. No entanto, mesmo sabendo das consequências, ela não podia dizer honestamente que teria agido de forma diferente. A lembrança de Elijah cambaleando para trás, após o empurrão de Walter, ainda despertava um instinto protetor que ela não podia negar. Seu telefone tocou com uma mensagem de sua filha. Mãe, você está bem? Está circulando um vídeo de uma comissária de bordo dando um tapa em um passageiro. As pessoas estão dizendo que é você. Por favor, me liga. As redes sociais se moviam mais rápido do que os canais oficiais. Em pouco tempo, sua família, amigos e ex-passageiros estariam formando opiniões com base em imagens selecionadas e manchetes sensacionalistas. Vivian sempre valorizou sua privacidade, mantendo uma fronteira clara entre sua vida profissional e pessoal. Essa fronteira agora havia sido irreparavelmente violada. Respirando fundo, ela reuniu a compostura e se preparou para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Para o bem ou para o mal, uma decisão tomada em frações de segundo alterou o curso de sua vida. Tudo o que ela podia fazer agora era navegar pela turbulência com a mesma dignidade que manteve ao longo de sua carreira. Walter Kensington andava de um lado para o outro na pequena sala de conferências, parando ocasionalmente para verificar seu reflexo no vidro da janela e tocar sua bochecha ainda vermelha. Seu advogado, chamado às pressas do Distrito Financeiro de Denver, revisava anotações enquanto policiais do aeroporto conversavam do lado de fora da porta. Isso é um absurdo, Walter resmungou. Eu sou a vítima aqui, mas estou sendo tratado como um criminoso, enquanto a mulher que me agrediu sai impune. Acalme-se, Walter, aconselhou seu advogado, Richard Hoffman. Fazer cena não vai ajudar nossa posição. As autoridades estão investigando os 2 incidentes, o tapa da comissária e sua interação com a criança. Walter zombou. Interação? O menino estava praticamente em cima de mim, tocando nas minhas coisas sem permissão. Eu apenas impedi que ele pegasse meus fones de ouvido. As testemunhas descrevem a situação de maneira diferente, rebateu Hoffman, revisando as declarações. Vários passageiros caracterizam sua ação como um empurrão que fez a criança tropeçar para trás. Eles estão exagerando. Além disso, onde estava o pai dele durante tudo isso? Fazia chamadas de negócios enquanto deixava seu filho indisciplinado assediar outros passageiros. Hoffman suspirou, colocando os papéis sobre a mesa. Walter, preciso ser franco com você. A imagem dessa situação não é favorável a você. Você é um executivo branco de 60 anos que supostamente empurrou uma criança negra de 4 anos. No clima atual, isso é problemático, independentemente das circunstâncias. O rosto de Walter ficou vermelho. Isso não tem nada a ver com raça. Trata-se de comportamento adequado em cabines premium. Paguei pela primeira classe para trabalhar em paz, não para tomar conta do filho de outra pessoa. No entanto, continuou Hoffman com firmeza, precisamos considerar o contexto mais amplo. O pai da criança é Marcus Reed, CEO da Reed Enterprises. Ele tem recursos, influência e a simpatia do público a seu favor. Perseguir isso agressivamente pode sair pela culatra. Reed Enterprises. Walter fez uma pausa, reconhecendo o nome. A consultoria de tecnologia que... Marcus Reed. Hoffman assentiu. Exatamente. Sua empresa está avaliada em mais de 2 bilhões, e ele aparece regularmente em publicações de negócios.
Se ele decidir contra-atacar com acusações contra você por empurrar seu filho, ou pior, sugerindo que suas ações foram motivadas por preconceito racial, Walter afundou na cadeira, compreendendo as implicações. Isso poderia afetar minha posição na Kensington Financial. Como fundador e presidente, sua reputação pessoal estava intimamente ligada à marca da empresa. O conselho teria um dia de festa com isso. Exatamente, concordou Hoffman. É por isso que recomendo que consideremos uma abordagem mais conciliatória. Talvez retirar as acusações contra a comissária de bordo, em troca de a família Reed não tomar nenhuma medida contra você. Antes que Walter pudesse responder, o sargento Williams entrou com um tablet. Sr. Kensington, recebemos provas adicionais em vídeo dos passageiros que acredito que o senhor deva analisar antes de prosseguir com a sua queixa. Ela colocou o tablet sobre a mesa e reproduziu uma compilação de imagens filmadas de diferentes ângulos. Ao contrário dos vídeos iniciais que se tornaram virais e mostravam apenas Viven a dar uma bofetada em Walter, estes vídeos captavam toda a sequência. Os comentários cada vez mais hostis de Walter em relação a Elijah e Marcus durante todo o voo. O empurrão violento que fez Elijah tropeçar para trás. E, finalmente, a intervenção protetora de Viven. O mais prejudicial foi o áudio nítido de Walter murmurando sobre marcar caixas de diversidade e fazendo comentários sobre Elijah e Marcus pertencerem à classe econômica, apesar de seus bilhetes de primeira classe. O tom racista era inconfundível quando visto no contexto. Quando o vídeo terminou, Walter evitou o olhar da sargento Williams. Dadas essas provas adicionais, disse ela com cautela, o promotor público pode considerar a possibilidade de processá-lo por agressão a um menor. Além disso, esses vídeos estão circulando online, embora ainda não tão amplamente quanto o clipe inicial da senhora. Matthews dando um tapa em você. Depois que ela saiu, Walter afundou na cadeira. Isso é um desastre. Hoffman fechou a pasta. Recomendo que retiremos sua queixa imediatamente e busquemos uma resolução privada. Quanto mais isso se prolongar publicamente, pior será o dano à sua reputação e aos seus negócios. Walter assentiu lentamente, sem forças para lutar. Ele havia embarcado no avião como um respeitado executivo financeiro e sairia dele como um potencial pária. Tudo por causa do que ainda considerava uma indignação justificada por uma criança perturbadora. Mas o mundo não veria dessa forma. Eles veriam o que queriam ver. Um homem branco privilegiado maltratando uma criança negra e enfrentando as consequências de uma mulher protetora. Tudo bem, ele concordou. Retire a queixa. Vamos acabar com este circo antes que destrua tudo o que construí. Quando Hoffman saiu para falar com as autoridades, Walter ficou sozinho, contemplando a rapidez com que uma vida cuidadosamente construída podia desmoronar. Pela primeira vez desde o início do incidente, ele se perguntou se talvez tivesse exagerado na reação ao entusiasmo de Elijah. O pensamento era desconfortável, desafiando a narrativa que ele havia construído para justificar suas ações. Sem nada para fazer além de esperar, Walter pegou seu celular e, contra seu bom senso, procurou notícias sobre o incidente. As manchetes o fizeram estremecer. Passageiro empurra criança e leva tapa de comissária heróica. Executivo é criticado por comportamento agressivo com criança de 4 anos. Os comentários o chamavam de tudo, desde privilegiado até racista e abusador de crianças. Sua imagem pública cuidadosamente cultivada estava desmoronando diante de seus olhos. Fosse o que fosse que acontecesse a seguir, Walter Kensington sabia que sua vida havia sido irreversivelmente alterada por um encontro casual com uma criança curiosa e uma comissária de bordo protetora a 30 mil pés acima da terra. 4 horas após o pouso em Denver, os passageiros do Transcon 457 finalmente embarcaram novamente com uma tripulação substituta para continuar a viagem até Nova York. O atraso causou conexões perdidas, reuniões canceladas e muita frustração. Mas o drama que precipitou tudo isso se tornou a característica marcante do voo, uma história que os passageiros contariam por muitos anos. Marcus estava na fila de embarque com Elijah, tendo decidido continuar a viagem apesar do início turbulento. Sua equipe de relações públicas aconselhou que voltassem para São Francisco para lidar com a situação. Mas Marcus se recusou a deixar que o incidente atrapalhasse o tempo que planejava passar com seu filho. Sr. Reed. Um homem mais jovem, vestindo o uniforme da Transcon Airlines, aproximou-se deles.
Sou Jason Kelly, diretor de atendimento ao cliente. Em nome da companhia aérea, gostaria de pedir desculpas pessoalmente pela sua experiência hoje. Nós o transferimos para nossas suítes premium para o restante da sua viagem. Marcos acenou com a cabeça em reconhecimento, mas não sentiu satisfação. Obrigado, mas não é necessário. Estou mais preocupado com a senhora Matthews. A companhia aérea fez alguma declaração sobre a situação dela? Jason ficou desconfortável. Receio não poder comentar sobre assuntos pessoais, mas posso garantir que a situação está sendo analisada minuciosamente. Entendo, respondeu Marcos friamente. Por favor, certifique-se de que sua análise inclua todo o contexto do que ocorreu. A senhora Matthews estava protegendo meu filho quando outros falharam em fazê-lo. Antes que Jason pudesse responder, Elijah puxou a mão de Marcos. Papai, olha, é a senhora Vivian. Do outro lado da área do portão, Vivian estava sentada, agora vestida com roupas civis, seu uniforme guardado na bagagem de mão ao lado dela. Ela parecia cansada, mas composta, enquanto esperava seu voo de volta para São Francisco. Com licença, disse Marcos a Jason, levando Elijah em direção a Vivian. Quando se aproximaram, ela olhou para cima, surpresa e cansada. Matthews, cumprimentou Marcos. Queria agradecer pessoalmente pelo que você fez hoje. Vivian levantou-se, com hábitos profissionais arraigados apesar das circunstâncias. Sr. Reed, disse ela. Devo pedir desculpas por ter criado uma cena que atrapalhou sua viagem. Minhas ações foram pouco profissionais, independentemente da provocação. Pelo contrário, respondeu Marcos. Você agiu quando meu filho foi maltratado e eu não estava lá para protegê-lo. Isso merece gratidão, não desculpas. Elijah deu um passo à frente. Obrigado por me ajudar quando aquele homem foi mal. A compostura treinada de Vivian suavizou-se quando ela se ajoelhou ao nível de Elijah. De nada, jovem. Lamento que as coisas tenham ficado tão desconfortáveis. Você está em apuros? Perguntou Elijah diretamente, com a preocupação sincera de uma criança. Vivian olhou para Marcos antes de responder com cuidado. Eu quebrei algumas regras importantes, mesmo que estivesse tentando ajudar. Às vezes, até os adultos enfrentam consequências por suas ações. Marcos sentiu uma onda de respeito por sua honestidade. Sem condescendência, sem amenizar, apenas uma explicação direta, apropriada para a compreensão de uma criança. Senhora Matthews, disse ele, tomando uma decisão repentina. Fiz uma declaração às autoridades recusando-me a prestar queixa contra o Sr. Kensington. Entendo que ele também retirou a queixa contra você. Um alívio passou pelo rosto de Vivian. Isso ajuda, embora a empresa ainda tenha seus próprios procedimentos. Eu sei, Marcos assentiu. E é por isso que gostaria de falar diretamente com a direção da empresa. Suas ações foram extraordinárias apenas porque eram necessárias. Acredito que isso merece reconhecimento, não punição. Vivian parecia genuinamente surpresa. Isso é muito gentil, Sr. Reed, mas desnecessário. Eu fiz minha escolha. Assim como eu, quando deixei meu filho para atender uma ligação de trabalho, respondeu Marcos com firmeza. Todos nós fizemos escolhas hoje. A questão é o que aprendemos com elas. Um anúncio de embarque interrompeu a conversa. A Transcom Airlines anuncia o embarque prioritário para o voo 457 com destino a Nova York LaGuardia, agora embarcando no portão D42. É o seu voo, observou Vivian. Marcos hesitou, depois enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão de visita. Por favor, fique com isso. Aconteça o que acontecer com a companhia aérea, gostaria de manter contato. Minha oferta de falar em seu nome continua de pé. Vivian aceitou o cartão e estudou-o rapidamente antes de guardá-lo na bolsa. Obrigada, Sr. Reed. Desejo a você e a Elijah uma boa viagem para Nova York. Ao se separarem, Marcos levantou Elijah para acenar adeus. Nenhum dos dois poderia prever o quanto suas vidas permaneceriam conectadas muito tempo depois do incidente que os uniu. A história que começou com um conflito evoluiria de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto, revelando verdades mais profundas sobre redenção, segundas chances e os laços inesperados formados em momentos de crise. 6 semanas depois, Vivian Matthews estava do lado de fora da imponente sede da Reed Enterprises, no centro de São Francisco, alisando o blazer com as mãos nervosas. Hoje ela não estava de uniforme, talvez nunca mais voltasse a usá-lo, mas estava vestida com o mesmo cuidado meticuloso que caracterizou suas 3 décadas de vida profissional. As semanas desde o incidente em Denver foram uma verdadeira tempestade.
Como previsto, a Transcon Airlines a colocou em licença administrativa enquanto aguardava a investigação, o que, na linguagem corporativa, era provavelmente o prelúdio da demissão. A história explodiu nas redes sociais, com narrativas conflitantes surgindo à medida que mais passageiros compartilhavam suas filmagens e relatos. Para a surpresa de Vivian, a opinião pública se voltou amplamente a seu favor quando todo o contexto ficou claro. A hashtag #WeStandWithVivian ficou em alta por um breve período, com muitos elogiando-a por proteger Elijah quando outros não o fizeram. Ainda assim, as políticas corporativas raramente se curvam ao sentimento público, e sua carreira continuava incerta, o que tornava a reunião de hoje ainda mais inesperada. Marcus Reed cumpriu sua palavra, entrando em contato com a liderança da Transcon por meio de canais oficiais e mantendo contato direto com Vivian. Quando ele ligou ontem solicitando esta reunião, explicando que tinha uma proposta que gostaria de discutir pessoalmente, a curiosidade superou sua hesitação. Sra. Matthews. Uma jovem se aproximou da recepção onde Vivian esperava. O Sr. Reed está pronto para recebê-la agora. Por favor, siga-me. Eles subiram em um elevador elegante até o último andar do prédio, onde janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da Baía de São Francisco. O escritório de Marcus refletia seu sucesso, sem ostentação. Móveis modernos eram complementados por peças de arte africana e fotos de família, incluindo várias de Elijah. Marcus a cumprimentou calorosamente, indicando uma poltrona confortável em uma área de conversação, em vez de permanecer atrás de sua imponente mesa. Obrigado por vir, Sra. Matthews, ou posso chamá-la de Vivian? Vivian está bem, ela respondeu, sentando-se e notando os sinais sutis de respeito na escolha do local da reunião. Não se colocar na posição de poder atrás da mesa demonstrava uma consideração que, em sua experiência, faltava a muitos executivos. Primeiro gostaria de atualizá-la sobre Elijah, Marcus começou. Ele está bem. Nossa viagem a Nova York acabou sendo bastante especial, apesar do início difícil. O Museu do Ar e do Espaço foi um sucesso particular. Vivian sorriu, genuinamente satisfeita. Fico feliz em saber. Ele é uma criança notável. Ele pergunta por você, continuou Marcus. Quer saber se você ainda está em apuros, como ele diz. E o que você diz a ele? A verdade, que as situações dos adultos são complicadas, mas que você foi corajoso em defender o que é certo, mesmo sabendo que poderia haver consequências. Vivian sentiu uma emoção inesperada surgir com as palavras dele. Obrigado por isso, significa muito para mim. Marcus assentiu e mudou para um tom mais profissional. Conversei longamente com o CEO da Transcon e com o presidente do conselho. Eles estão em uma posição difícil. Suas políticas são claras sobre altercações físicas com passageiros, mas as circunstâncias foram extraordinárias. A opinião pública tem apoiado você em grande parte, e vários veículos de comunicação importantes retrataram suas ações de forma positiva. Mas políticas são políticas, concluiu Vivian por ele. Eu aceitei isso. 34 anos é uma carreira respeitável por qualquer padrão. Na verdade, foi por isso que pedi que você viesse aqui hoje. Marcus inclinou-se para a frente. A Reed Enterprises está expandindo nossa divisão de viagens corporativas. Organizamos transporte executivo para empresas da Fortune 500, incluindo serviços de aviação privada. Estamos procurando alguém para chefiar nosso departamento de experiência do cliente. Alguém que entenda de serviço excepcional por dentro e por fora. Vivian piscou, pega de surpresa. Não sei se entendi. Estou lhe oferecendo um emprego, Vivian, afirmou Marcus claramente. Diretora de experiência do cliente da Reed Aviation Services. Suas décadas de experiência em serviços premium, gerenciamento de tripulação e atendimento a clientes de alto perfil são exatamente o que precisamos. O salário seria substancialmente mais alto do que o seu cargo na companhia aérea, com todos os benefícios e um horário flexível que permitiria mais tempo com seu neto. Por um momento, Vivian ficou sem palavras. De todos os desfechos que ela imaginara após o incidente, esse não estava entre eles. Sr. Reed. Marcus, agradeço a oferta, mas preciso perguntar. Isso é caridade? Porque, se for... São negócios. Marcus interrompeu com firmeza. Bons negócios. Sua reputação entre os passageiros frequentes é excelente. Minha equipe fez um trabalho minucioso. Seus índices de satisfação do cliente na Transcon estavam consistentemente entre os mais altos da empresa. Esse é um valor que posso quantificar.
As circunstâncias que nos trouxeram juntos podem ter sido incomuns, mas minha oferta é baseada em suas qualificações, não em simpatia. Vivian o estudou, procurando sinais de insinceridade, mas não encontrou nenhum. Posso perguntar sobre Walter Kensington? Houve alguma resolução? A expressão de Marcus ficou um pouco tensa. O Sr. Kensington emitiu um pedido público de desculpas por seu comportamento, embora eu suspeite que sua diretoria tenha exigido isso, e não um remorso genuíno. Sua empresa fez uma doação substancial para uma fundação educacional que oferece bolsas de estudo em aviação para jovens carentes. Uma jogada de relações públicas, obviamente, mas que vai fazer algum bem. E como você está lidando com os aspectos públicos de tudo isso? Deve ter afetado a Reed Enterprises também. Marcus sorriu ironicamente. Surpreendentemente, nossas ações subiram. Aparentemente, um CEO que prioriza seu filho em vez dos negócios e se levanta contra o que considera injustiça, cai bem para os consumidores. Nossa equipe de marketing ainda está tentando descobrir como lidar com tudo isso sem parecer oportunista. Um silêncio confortável se instalou entre eles, ambos refletindo sobre o estranho caminho que os levou até aquele momento. Finalmente, Vivian falou. Preciso de tempo para pensar na sua oferta. É generosa e inesperada. Claro, Marcus assentiu. Leve o tempo que precisar. E independentemente da sua decisão, quero que saiba que o que você fez pelo Elijah naquele dia, intervir quando viu uma criança sendo maltratada, independentemente do risco profissional, demonstra um caráter cada vez mais raro. Na minha opinião, isso faz de você exatamente o tipo de pessoa que quero na minha equipe. Quando Vivian saiu da Reed Enterprises naquela tarde, com o horizonte de São Francisco brilhando sob o sol do final do outono, ela sentiu uma sensação de possibilidade que não experimentava há anos. O que havia começado como o pior momento de sua carreira profissional, de alguma forma, abriu portas que ela nem sabia que existiam. A vida, assim como as viagens aéreas, era imprevisível. A jornada raramente acontecia exatamente como planejado, com turbulências surgindo em céus claros e desvios inesperados se tornando necessários. Mas às vezes, essas rotas não planejadas levavam a destinos muito mais interessantes do que o itinerário original. Pegando o telefone, Vivian ligou para a filha. Sarah, acabei de ter uma reunião muito interessante. Você está livre para jantar hoje à noite? Tenho algo para discutir com você e com o Miles. 3 meses depois, em uma noite nevada de fevereiro, Marcus e Elijah Reed estavam na cabine da primeira classe de um avião diferente, voltando para casa após uma reunião com um cliente em Chicago. Aos 5 anos, Elijah continuava obcecado por aviação, exibindo orgulhosamente um broche de piloto que o capitão lhe dera ao embarcar. Papai, quando o avião da senhorita Vivian vai decolar? Perguntou ele, olhando pela janela para a neve que caía. O voo dela deve partir mais ou menos na mesma hora que o nosso, respondeu Marcus, olhando para o relógio. Ela está voltando de um treinamento com a equipe do escritório de New London. Os últimos meses trouxeram desenvolvimentos inesperados para todos os envolvidos no incidente da primeira classe, como a mídia o apelidou. A Transcom Airlines acabou oferecendo a Vivian a aposentadoria antecipada com pensão integral, em vez da demissão, um compromisso que reconhecia tanto a violação da política quanto as circunstâncias atenuantes. Ela aceitou, encerrou esse capítulo de sua carreira e ingressou na Reed Enterprises como diretora de experiência do cliente. Em sua nova função, Vivian prosperou, trazendo décadas de experiência em serviços premium para a crescente divisão de aviação da empresa. Suas abordagens inovadoras para viagens executivas já haviam atraído vários clientes corporativos importantes, e sua equipe departamental havia com uma mistura de respeito e carinho que a lembrava de seus melhores dias como comissária de bordo. Walter Kensington havia se afastado da vida pública após o incidente, embora notícias financeiras informassem que ele havia deixado o cargo de CEO da Kensington Financial, assumindo uma função consultiva. Se isso representava uma reflexão genuína ou um controle de danos, ninguém sabia, mas Marcus preferia acreditar que mesmo as perspectivas mais arraigadas podiam evoluir quando confrontadas com suas consequências. Para o próprio Marcus, o incidente o levou a reavaliar suas próprias prioridades. Ele reestruturou sua equipe de liderança para reduzir seus compromissos de viagem e estabeleceu limites mais claros entre o horário de trabalho e o tempo com a família. Elijah agora passava 3 dias por semana com ele, em vez de fins de semana alternados, um acordo que atendia melhor a ambos.
Senhor Reed, gostaria de uma bebida antes da decolagem? A pergunta profissional da comissária de bordo trouxe Marcos de volta ao presente. Água seria ótimo, obrigado. E suco de maçã para o meu filho, por favor. Enquanto a comissária se afastava, Elijah levantou os olhos de sua revista de avião. Papai, lembra quando você disse que às vezes as coisas acontecem por um motivo, até as coisas ruins? Lembro. Marcos assentiu, curioso para saber onde os pensamentos do filho o levariam. Eu acho que aquele homem me empurrando foi uma coisa ruim, mas nos ajudou a conhecer a senhorita Vivian. E isso é uma coisa boa, certo? Marcos considerou sua resposta cuidadosamente. Essa é uma observação muito ponderada, Elijah. Às vezes, momentos difíceis nos conectam a pessoas que talvez nunca tivéssemos conhecido de outra forma, mas isso não torna o mau comportamento aceitável. Eu sei, Elijah concordou seriamente. Mas ainda estou feliz por conhecermos a senhorita Vivian agora. E a vovó diz que tudo acontece por um motivo. Sua avó é uma mulher sábia, Marcos sorriu, embora sua própria relação com o planejamento divino permanecesse mais complicada. Ainda assim, ele não podia negar que do conflito surgira uma conexão inesperada. Vivian se tornou não apenas uma funcionária valorizada, mas uma amiga, ocasionalmente juntando-se aos seus jantares em família e desenvolvendo um vínculo especial com Elijah que enriqueceu a vida de ambos. Enquanto o avião taxiava em direção à pista, Marcos olhou para a neve que rodopiava, refletindo sobre como um único momento, uma mão levantada e uma ação impulsiva, uma criança protegida, havia alterado a trajetória de várias vidas. O incidente expôs a feiura, sim, mas também revelou coragem, compaixão e a capacidade de crescimento que existia mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Papai, a voz de Elijah interrompeu seus pensamentos. Você acha que eu poderia ser piloto um dia? Marcos sorriu, apertando o cinto de segurança enquanto os motores rugiam. Eu acho que você pode ser qualquer coisa que você decidir ser, amigão. O céu é, literalmente, o limite. Enquanto a aeronave decolava para o céu noturno, pai e filho observavam as luzes da cidade recuarem sob eles. Qualquer turbulência que a vida pudesse trazer, eles a navegariam juntos, aprendendo com cada desvio inesperado e encontrando significado em cada aterrissagem não planejada. Afinal, as jornadas mais notáveis raramente seguiam o plano de voo esperado.